Quem começou ou voltou a colecionar nos últimos anos tem encontrado algumas dificuldades devido ao preço elevado que alguns vendedores acabam colocando em seus produtos. Fala galerinha, Alexandre aqui mais uma vez em mais um vídeo do canal Jogatina. E hoje eu vou falar para você sobre os desafios de como começar a colecionar, né? Ou no meu caso, de como voltar a colecionar nesses tempos modernos, né, e de preços um pouco que abusivos, digamos assim. Mas antes de eu começar a debater sobre isso, claro, aquele clássico pedido, não se esquece de te inscrever aqui, de dar o like nesse vídeo, que mais uma vez, como eu digo, só assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. Comentem aí o que vocês acham desse tema e bora pro vídeo. Bom, como eu falei no vídeo anterior, que eu já tinha feito, acho que o segundo vídeo do canal, há muitos anos atrás eu comecei a colecionar, lá em idos de 2002, 2013 eu comecei a colecionar. Isso a gente está falando em 20 anos atrás, tá? Faz bastante tempo. Lá na época eu tinha o meu Nintendo 64, tinha o meu Play 1, então eles já faziam parte da minha coleção. Eu tinha também, depois eu adquiri um Super Nintendo, adquiri um Master System e por aí eu fui adquirindo outros consoles e fui formando a minha pequena e singela coleção. Eu gostava sempre de ter jogos com caixa, jogos com isopor e tudo mais para ficar bonitinho ali na minha coleção. E eu acabava que eu comprava diversas coisas ali e acabava que nem jogava muita coisa. Aí eu acabei mais sendo uma espécie de acumulador do que realmente colecionador. Mas esse é um tema que eu vou trazer aqui num próximo vídeo com um convidado, que a gente já está aí esquematizando, falando sobre isso, até que ponto é coleção ou quando que vira acumulação. Mas, voltando para o assunto do vídeo, ano retrasado, 2021, não, 2020, eu comecei a adquirir alguns itens novamente da coleção, né? Porque lá em 2008 ou 2009, se eu não me engano, eu acabei vendendo muitos itens da minha coleção, passei por uma dificuldade financeira, tive que me desfazer dele, eles acabaram valorizando um pouco com o tempo, então eu acabei que deu tudo certo, e como eu fiquei muito frustrado com isso, eu nunca mais colecionei. Recentemente, minha condição financeira melhorou bastante, eu digo, não, vou voltar a colecionar. Mas voltei a colecionar numa mentalidade diferente. Eu acabei que eu voltando a colecionar somente aqueles consoles e aqueles jogos que fizeram parte da minha vida de alguma forma. Então eu não vou comprar um Neo Geo, por exemplo, porque ele nunca fez parte da minha vida. Não vou comprar um Saturno, por exemplo, porque ele nunca fez parte da minha vida. Eu só joguei em locadora, eu não tive ele. Então eu priorizo Super Nintendo e Mega, que são clássicos, né? Os portáteis também, Game Boy Color, o Game Boy Advance também, enfim, e por aí vai. Eu resolvi pegar somente aqueles que fizeram parte da minha vida de alguma forma e de alguma forma foram importantes para mim. Da mesma forma são os jogos, eu compro somente os jogos que de alguma forma foram importantes para mim, e os que não foram eu acabo jogando no Everdrive, que é melhor. Mas o que eu quero ter na minha coleção são alguns jogos, mas isso é a minha opção, né? Mas quando eu comecei a colecionar, voltei a colecionar, eu me deparei com alguns problemas, tá? Alguns itens que na minha época que eu colecionava eram muito comuns e normais, acabaram se tornando por algum motivo raros e por algum motivo o valor deles começou a ficar muito exacerbado, ficaram valores altos e o que acabou se tornando inviável para eu ter na minha coleção. Então, por isso eu acabei tirando de meta muitos jogos, como citei no outro vídeo aí, o próprio Breath of Fire, por exemplo. Eu acabei tendo que comprar ele repro ou repro, né, dependendo do que a pronúncia de cada um, e com caixa e tudo certinho, com manual ali, mesmo sendo uma reprodução, eu queria ter ele na minha coleção, porque o original é muito caro, somente a fita, né, somente o cartucho luz, ele é mais de 500, 600 reais, então acaba se tornando caro, e esse que eu comprei ainda veio legendado em português. Bom, mas enfim, esse é somente algum exemplo. Então a gente se depara com alguns desafios para voltar a colecionar. Eu, como um novo colecionador, na verdade, né, eu parei de colecionar há muitos anos, mas não parei de acompanhar o mercado, não parei de acompanhar os retro gamers, né, tanto que eu fui editor e redator da revista Warp Zone desde 2017 até 2021, então nós foram 4 anos trabalhando dentro do meio retrô, né? Então, por aí eu fui entrando, calcando esse caminho novamente
e resolvi voltar a colecionar. Mas hoje eu tô aqui para dizer, para quem tá voltando a colecionar ou quem quer voltar a colecionar, que dá sim para começar a colecionar, dá para voltar a colecionar pela minha experiência, tá? O que eu acabei fazendo? Como eu disse, eu peguei somente os itens que foram importantes de alguma forma para mim e eu me deparei com coisas muito boas. Por exemplo, tá? Vou citar um exemplo aqui. Mega Drive, tá? Aqui eu tô com um Mega, né, Megão clássico, tá? Eu paguei por este Mega, tá? Sem caixa, sem nada, tá? Eu acabei pagando por ele R$250, funcionando com um controle, né? Claro que não veio aí nenhuma fita, não veio nada, mas eu acabei pegando bem nele. Eu paguei R$250 e eu achei um valor aceitável. Então a gente consegue itens bons, né? Por exemplo, o Mega Drive 3, eu paguei R$380, se eu não me engano, ele na caixa com o Sonic 2, tá? Ele na caixa, tudo bonitinho, certinho. O serial não bate, mas para mim isso não é importante, né? É importante eu ter ele ali na caixa, ter aquela sensação de abrir a caixa, montar ele e jogar. Então, como eu disse, veio com o Sonic 2 ainda por cima, então valeu bastante a pena. Então, assim, ó, o Mega Drive é um dos consoles que vale a pena a gente comprar. Aí eu achei outros Mega, até o Mega japonês, com caixa, com manual, tudo certinho, por R$500. Eu acho o valor ok, eu acho o valor justo para se pagar em um console bom, né, bacana, funcionando e ainda com os seus acessórios ali. Então, o Mega Drive é um dos consoles que dá para começar a colecionar com ele, né, nos dias atuais. Outro console que dá para começar a colecionar é o seu rival da época, o Super Nintendo. Eu tenho aqui Super Nintendo, eu tenho dois Super Nintendo, na verdade. Eu tenho esse Super Nintendo, o clássico, que na verdade ele é da minha esposa. Eu comprei para ela jogar, ela gosta bastante de jogar o Super Nintendo. O Super Nintendo foi muito importante na vida dela, né? Foi um console que ela jogou bastante, então eu comprei para ela. E ali atrás, aqui no cantinho, tem um Super Nintendo Baby na caixa, tá? Completinho também, com manual e tudo mais. E que também saiu barato. Eu paguei ele 350, esse Super Nintendo Baby. Ele não estava funcionando direito. Eu abri ele, limpei com álcool isopropílico e ele ficou 10, né? Ficou muito bom. E esse Super Nintendo aqui, sem caixa, sem manual, eu paguei 280, né? O pessoal vende até o Super Nintendo Baby um pouquinho mais barato. E este daqui eu paguei 280, ele veio com 2 controles e veio com o International Superstar Soccer, né? O Super Nintendo Baby já veio com o Mario, Super Mario World. E esse daqui, o clássico, eu acabei comprando uma caixa isopor separado. Não era reprô a caixa, né? Era uma caixa original, mas não era dele. Então eu acabei deixando ele na caixa também. Então o Super Nintendo é outro console que é muito bom para começar a colecionar agora. Então, se tu aí tá querendo começar por algum dos consoles, esses dois, o Mega Drive e o Super Nintendo, são ótimos. Seja ele completinho com caixa manual, ou sejam eles, né, luz mesmo, somente eles ali para você jogar. Partindo um pouquinho pro portátil agora, eu tenho um portátil aqui também, o próprio Game Boy Color. Tá? O Game Boy Color, vocês acham ele também por em torno de 300, 400 reais. Ele é um console que eu gosto muito, eu joguei muito Pokémon nele na minha adolescência, ali no início dos anos 2000, joguei muito, então ele é muito especial para mim, por isso eu faço questão de ter ele. Mas ele tem um grande problema, que eu me deparei. A tela dele, ela é muito apagada, muito escura, né? Então o que eu fiz? Eu acabei comprando na AliExpress uma tela IPS, que é a tela com iluminação própria, e mandei para um técnico amigo meu para ele trocar. Então aí ficou 10 de jogar o Game Boy Color com a tela IPS. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo aqui mostrando e ficou muito bom. Eu gastei um pouquinho a mais porque eu coloquei essa tela, né? Eu paguei, eu acho que foi R$120 na AliExpress e mais R$100 de mão de obra. Então se tu for pensar que ele saiu 500 e alguma coisa no total, mas ele tá ali com a telinha IPS e tudo mais. Eu tenho um Everdrive para ele, eu jogo bastante coisa nele, tá? Eu tenho o Game Boy Advance também, esse eu paguei um pouquinho mais caro, tá? O Game Boy Advance eu paguei 450, mas paguei num leilão, ele poderia ter saído mais caro, porque ele já tá com a tela IPS, ele já tem caixa. Esse aqui, esse Game Boy Color, ele não tem caixa, não tem manual, não tem nada, só ele, tá? O Game Boy Advance, ele veio os manuais, veio a caixinha dele e já veio com tela IPS. O único problema é que ele tava com um pontinho na tela, então por isso ele saiu um pouquinho mais barato. E eu ainda não troquei a tela, vou trocar só a tela da frente ali, né? Não toda a tela, só a viseira ali. E eu vou trocar ela futuramente, mas ele saiu um valor bem em conta.
Então esses dois portáteis, né, o Game Boy Color e o Game Boy Advance, vocês encontram aí abaixo de R$500, todos eles, tá? Mas passando um pouquinho pros consoles mais novos, eu tenho o Nintendo Wii, que é meu desde lá que eu comprei em 2008, 2009, comprei em 2009 o Nintendo Wii, eu ainda tenho o mesmo Nintendo Wii daquela época, né, completinho também, com caixa, manual e tudo, o serial batendo, né, o pessoal que se importa com isso, mas era o console que eu comprei na época, eu ainda tenho ele, mas eu vi aí, por aí, que tu encontra ele desbloqueado já, tá, por R$250. Dado, tá? Só que, claro, sem caixa, sem nada. É dado, é muito barato o Nintendo Wii, e o Nintendo Wii tem muito jogo. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre os melhores jogos do Nintendo Wii, né? Que fazem o Nintendo Wii valer a pena, então eu recomendo que vocês assistam, porque o Wii é um jogo que vale muito a pena também, um console que vale muito a pena a gente ter na nossa coleção. Então esses foram alguns consoles, né, para vocês iniciarem a coleção. Ainda tem outros consoles que até não são tão baratos assim, mas por exemplo o Master System, vocês encontram o Master System 3, que é uma das versões mais novas, entre aspas, né, não é tão nova assim, mas o Master System 3 vocês encontram aí também por R$300, um valor bem acessível, né, claro, sem caixa, sem nada. Esses dias eu fiquei namorando um Master System 2, com caixa, com manual e tudo, por 650. Não comprei porque tava meio apertado de grana, então não era a época ainda. Mas o Master System é um que eu vou comprar porque ele foi o meu primeiro videogame. O primeiro videogame que eu tive na vida foi o Master System. Então ele vai ser uma das minhas metas de coleção. Parando para pensar assim, a gente tem o Nintendo 64 também, encontra aí por 250 a R$300 o console, são consoles baratos, tá? Então esses consoles que foram mais populares, o PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, o próprio Super Nintendo e Mega Drive que eu falei aqui, os portáteis, né? O Nintendo DS, o próprio Nintendo DS, tu acha por R$200, ele de barbada também. É um console muito bom, também tem bastante jogo. Então hoje, se tu quer começar a colecionar, começa por esses daí, não tem desculpa, tá? Se tiver um dinheirinho aí e quiser colecionar, não tem mais nenhuma desculpa. Esses daí tu consegue mais barato. Mas aí, é claro, que se a gente for pensar em coleção hard, né, a gente vai começar a falar de consoles mais caros, como o GameCube, como o próprio Neo Geo que eu falei, o Saturno, né, o PC Engine também. A gente tem aí o Xbox clássico, né, antes do 360, que tem valores mais altos, né. A gente tem diversas formas de gastar um pouquinho mais aí, mas não é o meu caso. O GameCube, por exemplo, tá provável que eu nem tenha, porque não fez parte da minha vida, né? Não foi o console que eu tive, que eu joguei uma vez só na casa de um amigo, então não é um que me apetece, mas tem opções, né? Agora a gente tem um mercado inflacionado em jogos, por exemplo, tem muitos jogos aí que estão um absurdo de caros, né? Tem jogos mais de R$1.000, R$2.000, e eu não tô aqui, mais uma vez, não sou de criticar o preço, cada um coloca o seu preço e paga quem quer, né? Não vou fazer esse tipo de crítica por aqui. Bom, mas eu já me alonguei demais o vídeo, ele tá com mais de 10 minutos aí. O que vocês acham disso? Vocês estão começando a colecionar? Já colecionam há quanto tempo? Deixem aí no comentário o depoimento de vocês sobre o mercado atual do colecionismo, como é que tá? Tem um pessoal inflando preço, não tem inflando preço? É justo, não é justo? Cada um põe o seu preço? O que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui, dar o likezinho aqui para fortalecer a galera. Semana que vem eu tô de volta com mais vídeo. Um grande abraço e tchau!